Crusoé. Segunda parte do Robson Crusoé, então, na Revista Espírita de 1867, no mês de setembro. Olha, lá na Revista Espírita de março, nós fizemos uma pequena colocação sobre algumas passagens do livro Robson Crusoé. E o autor, evidentemente, tinha tido ali algumas visões, tinha falado com alguns espíritos, tinha falado com alguns seres que não eram seres físicos, materiais, não é? E o Kardec recebeu, curiosamente, uma segunda correspondência de um correspondente da Antuérpia que complementou aquela história, porque ele disse que, na verdade, existia uma obra em que eram 12 volumes, e 3 volumes eram parte do Robson Crusoé. Só que os 2 primeiros não tinham nada que pudesse ajudar a complementar. Mas o terceiro volume era expressamente uma declaração espírita. Depois lá o Kardec no final faz uma colocação interessante desse artigo, dizendo pra gente que realmente algumas sementes já são lançadas muito antes da árvore estar pronta, claro, né? Da árvore estar pronta para dar os seus frutos. Então algumas doutrinas, algumas coisas vão semeando isso. Bom, nas edições modernas ele diz que não existe mais isso, então ele fez questão de mandar para o Kardec já naquela época, né? As tais viagens imaginárias, sonhos, visões e romances cabalísticos impressos em Amsterdã, em 1787. Isso aí é que ele chamou a atenção desse correspondente. Bom, o terceiro volume tem como reflexões sérias e importantes de Robson Crusoé. Olha lá que legal. Aí ele diz o seguinte, assim meio resumidamente, a gente tentou resumir, que isso, na verdade, não é um simples romance, é uma história alegórica, que existem alegorias, ou seja, coisas que são retiradas da verdade, por assim dizer, né? Bom, e ele pede encarecidamente a esse correspondente que as pessoas mais embrutecidas, né, que nem a gente mesmo, que às vezes vai no meio do livro e não pega os detalhes do livro, que a gente comece a adquirir o hábito de verificar as preliminares dos livros. Então ali tem o prefácio, tem as primeiras referências, normalmente os livros têm isso. E nós temos esse costume mesmo, a gente já vai passando as folhas e já quer entrar nos finalmente e quer já entrar na história. E muitas vezes esses prefácios, essas coisas esclarecem muito sobre o livro. Olha uma coisa que eu aprendi sobre Kardec. Sobre os livros do Chico, eu aprendi certa feita que alguns livros do Chico foram editados e foram prefaciados em datas muito importantes da doutrina. Então a pessoa vai lá, vê o prefácio, não, vou passar do prefácio e vou para frente. E ali no prefácio é prefaciado numa data muito relevante dentro da doutrina, sei lá, o mês de outubro, o mês de abril, passagens que nós temos na doutrina que foram esses livros prefaciados. E aí a gente vai ver a importância do livro a partir daí, porque se é um livro que foi emitido, ou foi impresso, ou foi prefaciado numa data relevante da doutrina, é sinal que ele tem alguma coisa ali que nós precisamos ter bastante atenção, não é? Bom, aí ele segue adiante e diz assim que no terceiro volume ele traz um projeto de reformar os homens e induzir esses mesmos homens de maneira digna para a sua própria natureza, ou seja, ele quis ali chamar a atenção dos homens, né? Bom, essas reflexões são marcadas por uma alta moralidade e um profundo sentimento religioso. E aí ele começa, né? Na página 301 desse famigerado terceiro volume, nós temos ali algumas colocações. E aí o autor lá do Robson Crusoé faz um questionamento que diz assim: por que a agulha não é atraída pelo ouro, pela prata ou por outros metais? Que conversa secreta é essa que um ímã e o Polo Norte, e por qual força misteriosa a agulha que friccionamos se volta sempre para o Polo Sul? Então ele queria saber que existem alguns mistérios, né, na natureza, nas coisas. Ele ficou encafifado com isso. Por que só aquele determinado metal, só aquele determinado produto é que pode mostrar algumas coisas? E isso é interessante mesmo, não é? Porque algumas pessoas querem revelações, mas não estão nos canais certos, não estão com as pessoas certas, não estão nas obras certas, não estão no caminho certo. E é mais ou menos isso. Nós não podemos criar um ímã de qualquer metal. O ímã tem um metal específico para isso, não é?
Bom, seguindo a questão, ele está dizendo para a gente o seguinte, que existe uma questão bizarra que nós temos nos nossos limites em relação aos processos finitos da física e que nós não prestamos atenção na natureza de nossa alma quando se trata de operações de um ser infinito, tão superior às nossas coisas finitas que estão ao nosso redor. Quer dizer, a gente não olha para dentro de nós mesmos e verificamos o que de melhor nós podemos ter, né? Bom, quem quer que não faça um estudo sério para penetrar no sentido dessa voz secreta que se oferece à sua intenção, ou seja, ele fala de voz secreta. Olha só que coisa legal, que coisa interessante, né? Então ele diz que quando a gente não dá voz a essas vozes, ou não dá ouvido a essas vozes, a gente se priva voluntariamente, deliberadamente, de um grande número de conselhos úteis e grandes e fortes consolações que nós temos necessidade na carreira que nós percorremos no mundo, na vida. Então ele fala das vozes e por que nós não damos ouvido a elas. Bom, aí ele fala... Pois não? Bom, então... Tá certo, tá certo. Muito bem. A visão do mundo angelical, que ele fala dessa segunda parte, contém relatos que são particulares de fatos espíritas. Essa segunda parte. Na página 359, lá volta ele. Ele faz uma colocação assim mental, dizendo assim, bom, o espírito que apareceu a Saul devia ser um bom espírito, né? Não sei se ele fala Saul ou Saulo, eu acho que deve ser o Saulo, não tenho certeza. Que se chamava o anjo de um homem, como parece pelo que ele dizia, e pelo que dizia também aquela serva do Ato dos Apóstolos, vendo Pedro que saiu da prisão de uma forma miraculosa. Lembra dessa passagem? Que o Pedro estava lá orando e de repente as portas das cadeias abriram tudo, o povo foi tudo embora, né? Então, o pessoal, os nossos irmãos que estão presos aqui deviam se fixar mais no Pedro, estudar mais ele, porque quem sabe um dia se eles fizessem uma prece bem forte, as cadeias podiam abrir todas as portas e eles iam sair tudo, né? Muito bem. Bom, e aí nós vamos seguindo em frente. Ele diz o seguinte, que aqueles que pretendem que foi um mau espírito devem supor ao mesmo tempo que Deus não vai se servir de um diabo para ser um profeta. Por que ele ia colocar na boca de um mentiroso verdades? Ele faz esse questionamento, né? Por que Deus vai se utilizar de uma pessoa totalmente fora de si para falar algumas verdades? É claro que isso confronta um pouquinho com as nossas informações, porque a gente sabe que Deus tem todos os meios ao seu dispor, mesmo através de alguma pessoa que a gente entenda por ser uma pessoa fora do eixo ou fora do caminho que nós vamos encontrando. Aliás, por falar nisso, eu acho muito interessante quando eu converso com pessoas que têm desequilíbrios mentais, muitas vezes, porque eu sinto que eles falam coisas pra gente que dizem respeito absolutamente à nossa pessoa. Eles nem sabem o que estão falando, mas estão falando justamente para nós. Eu acho muito interessante isso. Bom, os efeitos mais diretos do nosso comércio com as inteligências puras, que me parecem tão sensíveis que é impossível negá-las, são os sonhos, vozes, ruídos, avisos, pressentimentos, apreensões, uma tristeza involuntária. Então ele fala que nesses momentos nós temos e mantemos contatos sensíveis com inteligências que são inteligências dos nossos irmãos espirituais. Ele pede para a gente tomar bastante cuidado, examinar com muita atenção a natureza dos nossos sonhos e as provas que deles podem ser tiradas da realidade do nosso mundo. Veja que coisa legal. Isso aí é praticamente muito que o Kardec fala, né? Bom, embora aí ele vai para a página 393 falar do diabo, né? Que o diabo tenta as pessoas, isso e aquilo outro, mas ele fala assim, que existe um número ainda maior de espíritos superiores, que ele denomina anjos, de bons espíritos, que tem um poder superior, que ajudam e velam muito mais sobre a conduta e fazem todos os esforços para fazer a gente se levantar e não fracassar. Acontece que a gente gosta de ouvir, não é? A maioria de nós, em vez de ouvir as vozes, estão falando lá, olha, prudência, cuidado, direcione. A gente gosta de ouvir as outras vozes, né? Bom,
Por isso, o que acontece? Esses bons espíritos têm um poder muito grande de repreender, como a gente pode repreender um cachorro que fica, um cachorro ruim, malvadinho, né? Que fica na porta assim, esperando os outros para assustar, para morder. A gente pode repreender eles. Nós temos esse poder, né? Que se o cachorro é nosso, se é um cachorro conhecido, essas coisas. Então, os bons espíritos podem também repreender e criar uma situação embaraçosa para aqueles que estão criando problemas para a gente. Bom, isso é a opinião lá do autor do Cruzoé, tá bom? Em seguida, na página 397, ele vai lá e fala das inspirações, as inspirações que são pequenos discursos, né? Que imperceptivelmente são soprados ao nosso ouvido, claro que por anjos bons, ou por certos diabos, mas nós vamos saber se é bom ou se é ruim, examinando a tendência deles ou o que eles falam. Se levar ao bem, são bons espíritos. Se levar ao mal, são maus espíritos. É infinitamente melhor para nós que um espesso véu nos oculte desse mundo invisível, porque, nossa, seria muito difícil para nós, não é? A gente administrar isso, porque se nós soubéssemos dessas coisas muito ostensivamente, poderia ser um grande problema, seria uma grande dificuldade. Bom, na página 408, ele vai lá e fala de uma manhã que ele estava desperto e uma porção de pensamentos dolorosos entravam em seu espírito. E ele sentiu com muita força esses pensamentos dolorosos, né? Que quereis, pois, que eu escreva? A voz lhe replicou. Ele disse, escreve para o juiz. Esse é um caso de uma senhora que ele dá um exemplo, né? Que estava lá muito melancólica e tal, e essa senhora então começou a ouvir dentro da caixa craniana, né, esses pensamentos, vamos dizer assim, essas vozes, e essa voz insistia para que ela escrevesse rápido, escrevesse. Eu acho que quando a pessoa tem o canal aberto e ela não atende a esses pedidos, deve ser muito torturante, porque o espírito não para de falar, né, não para de pedir, não para de insistir. Bom, e aí ela começou a escrever, e as coisas foram fluindo com facilidade, fluindo, falando, fluindo. É um relato que ele faz lá na página 408. Aí na 413 ele vem lá, o correspondente do Kardec, traz mais um texto interessante lá, desse terceiro livro do Cruzoé, né? Eles nos dão ocasiões, eles dizem que os espíritos nos dão ocasião, e fazem com que a gente possa saber as coisas que estão nos comunicando, né? Que eles estão em condições de nos dar essas luzes, só não nos dão porque nós realmente nos falta a afinidade. Na 416, na página, pela experiência necessária que haja espíritos instruídos quanto ao futuro, haja um lugar para os espíritos onde a coisas futuras se desenvolve. Bom, eles conclamam a todos nós a prestarmos o máximo atenção a esses pressentimentos, porque nós podemos tirar desses pressentimentos muitas verdades. Há outras que podem ser de uma utilidade muito grande. Bom, eu estou na página 4, faltam 2 páginas. Paramos ou continuamos? Bom, e aí nós vamos vendo então que na página 416, esse correspondente do Kardec fala dessa experiência com espíritos instruídos. Eles falam sobre o futuro, né? Onde as coisas futuras se desenvolvem. E ele pede para a gente prestar atenção a pressentimentos, porque isso não é uma única consequência que possamos tirar dessa verdade. Há outras que podem ter uma utilidade muito grande. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas a maior parte das invenções, da maior parte desses escritos, dessas coisas, a maior parte delas são baseadas em inspirações, não é? E muitas delas, na verdade, os nossos benfeitores costumam nos ajudar a desenvolver. Bom, ele mostra, né, a certeza da nossa alma após a morte, ele começa a elucubrar um pouquinho sobre isso. Ele elucubra também, fala sobre a direção da providência, que nós temos uma direção que não é oculta aos habitantes do mundo espiritual, mas é oculta a nós, né? Porque já pensou, se nós soubéssemos tudo, ia ser muito complicado. Aí ele continua falando da penetração dos espíritos desprendidos da matéria, de uma extensão muito maior que a dos espíritos encerrados em corpos, ou seja, a penetração nos pensamentos, aquela coisa toda, né? E eles sabem muitas coisas que nós ignoramos.
Bom, ele vai para a persuasão da existência no mundo dos espíritos, pode ser útil de muitas maneiras diferentes. A gente pode tirar grandes vantagens do que temos, de tudo que ele sabe nos desvendar, do futuro, de tantas coisas, né? Eles nos aconselham a vigiar nossa conduta, evitar muitas coisas às vezes associadas às nossas desgraças atuais, pensar em nossos interesses maiores e esperar a morte com uma alma firme, um espírito preparado para recebê-la. Olha só que interessante, isso é o que Kardec fala, né? Bom, aí ele vai para a página 427 e diz para a gente o seguinte: se fizéssemos esse uso, ou se utilizássemos dessas inspirações, dessas coisas, e que a gente procurasse também, não é, encontrar ali saídas, formas de corrigir, de melhorar, de se arrepender de algumas coisas que nós fizemos, renovar, reformar uma conduta, nós estaremos muito mais distantes dessas más influências, que isso também seria um meio de expulsar, não é? Quando a gente vive de uma forma renovada, vive com o coração aberto para a renovação, a gente vive mais próximo dos nossos benfeitores do que dos nossos malfeitores, né? Bom, eles fazem visitas raras, né? Os benfeitores, ou aliás, os nossos malfeitores nos fariam visitas raras, porque eles estão observando que nós estamos buscando a virtude e não estamos pensando em cair em nenhuma outra armadilha. Claro que isso demonstra necessidade da vigilância, de uma série de procedimentos, né? Mas se a gente desse conta de viver assim, seria muito melhor. Bom, aí ele vai para a página 457, a minha conversão vem direto do céu, a luz que cercou São Paulo no caminho de Damasco não feriu mais vivamente do que a que me deslumbrou. Ele fala, puxa vida, acho que eu tive uma revelação do céu, né? Até mais do que a do Paulo, né? Seria até bom, né, se ele tivesse tido uma revelação maior do que a do Paulo, né? Porque aí, quem sabe, ele teria feito um trabalho maior que a do Paulo. Mas ele não conseguiu, né? Ele conseguiu só deixar algumas páginas, algumas informações assim que estão agora sendo analisadas, né? Bom, mas para ele foi muito útil, porque fez ele compreender que ele teria que se renovar, que deveria encontrar formas, né, de se adequar à justiça, à bondade de Deus, às coisas maiores da vida. Aí ele vai para a página 462 e diz que, numa palavra, acidentes são muito bons para convencer a gente da influência da providência. Porque a gente muitas vezes não valoriza, né? Se a gente tiver uma vidinha muito regradinha, muito normal, muita coisa acontece e a gente não valoriza. De vez em quando acontece aí alguma coisa para a gente poder se alertar e procurar, não é? Aquela situação a Deus, aquela coisa maior. Está acontecendo uns acidentes aqui, acho que é o super-homem. O super-homem está querendo voar. Bom, então ele mostra para a gente essa necessidade que nós precisamos buscar essas inspirações e precisamos buscar estar atentos a elas. E ele termina dizendo assim que a intenção dele foi excitar no coração dos homens sentimentos respeitosos pela divindade, pela docilidade dos bons espíritos, os avisos desses bons espíritos que se interessam por tudo aquilo que nos diz respeito. Aí vem as observações de Kardec, terminando, encerrando, né? Faz quase um século que o Daniel Defoe, autor do Robson, escreveu essas coisas, quase 100 anos, né? E ele depois deu uma comunicação em Paris, veja que interessante. Depois que leram esses fragmentos, ele explicou numa comunicação em Paris sobre as suas crenças, dizendo que pertencia a uma seita, a seita dos teósofos. É uma seita que, com efeito, professava os mesmos princípios. Então, por que não tomou corpo essa seita, né? Por que ela não cresceu? Por que ela não se desenvolveu? E o Kardec faz elenca alguns dos possíveis motivos. Bom, primeiro que a teosofia era uma doutrina secreta, quase absolutamente secreta. Então, coisa secreta realmente é difícil de tomar corpo, porque tem toda aquela nebulosa que só alguns privilegiados podem saber. Segunda colocação de Kardec, talvez as massas não estavam ainda maduras para assimilar. E a terceira colocação, que era preciso uma sucessão de outros acontecimentos
para dar curso a essas ideias. Primeiro era necessário que a incredulidade preparasse os caminhos e, pelo seu desenvolvimento, fez sentir o vazio para que houvesse a necessidade de algo para preencher. E uma quinta elucubração do Kardec era assim, que a providência não havia julgado que era o tempo de tornar gerais as manifestações desses espíritos. Então foi a generalização dessa ordem de fenômenos que vulgarizou a crença dos espíritos e a doutrina que é o seu corolário. Se as manifestações tivessem sido mantidas como privilégio de alguns indivíduos, o espiritismo ainda não teria saído da fonte em que teria tido a sua origem. Então, quer dizer, não era secreto, era aberto para todos, o pessoal estava mais ou menos em condições de saber, então foi por isso que ela cresceu, não é? Que ela se desenvolveu. E ela deu uma força irresistível, porque realmente tinha muitas sementes que já tinham sido jogadas, lançadas por outras doutrinas e outras seitas. Embora os teósofos tenham tido pouca repercussão e mal tenham saído da obscuridade, seus trabalhos não foram perdidos. Veja que legal, né? Porque mais tarde formaram os homens predispostos à aceitação das ideias espíritas, como fez a seita dos Swedenborgianos e mais tarde as dos Fourieristas. Bom, muitas vezes ela lança os seus balões de ensaio alguns séculos antes de sua eclosão definitiva, porque aí vai existir um trabalho de parto. Kardec termina assim a sua passagem aí na Revista Espírita de 1867, em setembro, falando sobre a obra Robinson Crusoe Espírita.